Senhor presidente, o Ministério Público requer vista do item 6 da pauta. Item 6, anotado, pedido de vista do Ministério Público. Exames prévios de edital pela sessão estadual. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadino. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu aqui tenho apenas uma comunicação de arquivamento de duas impugnações. Previamente disponibilizei nos termos do artigo 223 do regimento desse tribunal, trago para conhecimento que arquivei por perda de objeto a representação que tratava da impugnação à contratação da linha 18 do metrô. O plenário toma conhecimento da comunicação de arquivamento do processo. Palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Presidente. Não, perdão. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda do Estado. Cumprimento a todos. Eu trago representações formuladas contra o edital do pregão da Sabesp, que objetiva a contratação de prestação de serviços para disponibilização e administração de créditos a serem utilizados pelos empregados da companhia em estabelecimentos especializados em fornecimento de refeições prontas. Eu trago para referendo desse plenário as medidas preliminares que adotei e proponho recebimento da matéria como exame prévio de edital. A relatora pede o referendo plenário, está referendado. A palavra agora é do conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor diretor, senhor procurador da Fazenda Estadual, senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, senhores funcionários, senhores advogados. Para julgamento, embargo de declaração oposta pelo Departamento de Água e Energia Elétrica, em fato de decisão plenária, que decidiu pelo arquivamento da representação e pela aplicação da multa de 300 FESPs ao responsável daí pelo descumprimento de dimensão dessa corte. Preliminarmente, os pressupostos da admissibilidade estão presentes, por isso eu conheço o embargo de declaração. O conselheiro conhece o plenário também. No mérito, não há obscuridade, contradição ou omissão. Voto, portanto, pela rejeição dos presentes embargos e confirmo integralmente os fundamentos da decisão combatida. O conselheiro rejeita os embargos da E, está em discussão e votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. Palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora da Fazenda, senhor procurador do Ministério Público, diretor-geral, senhores funcionários, eu trago para julgamento o TC 124214, que diz respeito ao edital do pregão 0413 do Centro de Detenção Provisória de Praia Grande, que tem por finalidade o gerenciamento e abastecimento de combustíveis, de veículos e outros serviços. Relatório e voto já disponibilizados. Com os órgãos de instrução e o Ministério Público de Contas, também entendo que o edital mereça correções. A matéria nele contida não é inédita, a utilização do modelo pretendido tem sido considerada eficiente para o controle do abastecimento de frotas, especialmente quando são abrangidos municípios diversos da sede da contratante. Contudo, há pontos que precisam ser retificados, especialmente quanto aos prazos de início de serviço e os dados referentes aos treinamentos que devem ser previstos de maneira mais transparente e a abrangência geográfica da rede credenciada, para que fique limitada à necessidade específica da unidade prisional. Considero assim parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Está em discussão o voto do relator. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado. A palavra é dos conselheiros. Ao início da sessão, se desejarem se manifestar, não havendo interesse, podemos partir para a ordem do dia dos feitos estaduais. Para o item 1, o conselheiro Antônio Roque Cittadino tem a palavra. O item 1 da pauta é matéria por demais conhecida nesse plenário, recurso ordinário da FDE, julgamento de irregularidade para a contratação de construções de prédios escolares. Relatório previamente disponibilizado, fundamentou-se na aplicação de critério indevido para apuração da execuibilidade. Em preliminar, conheço do recurso
Em discussão, conhecido. No mérito, a matéria já é conhecida, não vejo como aceitar a tese arguída, pois, como bem disse a STG, não demonstra a proposta selecionada foi a mais vantajosa. Meu voto, portanto, nega provimento e mantém a decisão. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Palavra do conselheiro Robson Marinho, itens 2 e 3. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores procuradores do Ministério Público de Contas e da Fazenda do Estado, senhor secretário-diretor-geral, senhores funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Em exame, recurso ordinário interposto pela Fundação Padre Anchieta, pretendendo a reforma da decisão que julgou irregulares a licitação promovida pela recorrente para fornecimento de servidores e a autorização de fornecimento para a empresa ACC Brasil, Indústria e Comércio de Computadores, e parcialmente procedente à representação sobre possíveis irregularidades no procedimento. Relatório com a manifestação dos órgãos técnicos encaminhado, em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito em que pese o esforço despendido pela recorrente, as razões recursais não merecem prosperar. Houve afronta às súmulas 15 e 17, portanto, pelo improvimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheira Cristiana de Castro Moraes, para o item 4. Eu relato o item 4 da pauta, com relatório e voto previamente encaminhado a vossas excelências. Em exame, uma ação de rescisão de julgado, ajuizada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da qual pretende desconstituir o acórdão preferido pela primeira Câmara, que julgou irregulares pregão e os contratos dele decorrentes, firmados para o fornecimento de transceptores digitais móveis. Na ocasião, foi fixada multa equivalente a 500 UFESPs ao responsável. A instrução ATJ, SDG e PFE, todos opinam pelo conhecimento e pela procedência da ação. Em preliminar, eu observo que a ação foi ajuizada tempestivamente por parte legítima. Também presentes, nesse caso concreto, os requisitos descritos no artigo 73, inciso 3 da nossa lei orgânica, diante da documentação encartada pelo autor aos autos. Assim sendo, acompanhando a instrução, eu voto pelo conhecimento da ação, em preliminar. Em discussão preliminar, encerrada a discussão e votação, conhecido. No mérito, entre os fundamentos do decreto de irregularidade, o mais grave constituiu nos valores unitários pagos nas contratações então em exame, que seriam superiores àqueles pagos em contratações consideradas análogas, examinadas no processo 5052-02608 e no TC 44-4879-02607. No entanto, como demonstram os documentos encartados aos autos da presente ação de rescisão, as contratações paradigmas tiveram por objeto a aquisição de equipamentos destinados a redes convencionais e não troncalizadas, de modo que, como sustenta o autor, trata-se de equipamentos com funcionalidades diferentes. Por meio dos documentos trazidos pelo autor, tabela comparativa, denominada matriz de funcionalidades, é possível aferir as significativas diferenças entre tais equipamentos e justificar diferenças de preços verificadas e afastar a possibilidade de comparação. Ademais, verificando a documentação encartada aos autos, é possível verificar a existência de pesquisa de preços, sendo que os valores contratados ficaram abaixo dos preços médios constantes ali. Por fim, no que diz respeito à falha remanescente, consistente na suposta violação à súmula 24, entendo não ter ela o condão de sustentar o decreto de irregularidade rescindendo, uma vez que, embora a regra editalícia não tenha sido reprodução literal do artigo 30, inciso 2, ela limitou-se a exigir a apresentação de atestados de desempenho anterior em contrato da mesma natureza e porte, não ensejando inabilitações. Diante do exposto, acompanhando as manifestações unânimes dos órgãos dessa Casa, meu voto é no sentido da procedência da ação de rescisão, com desconstituição do julgado rescindendo, para o fim de serem considerados regulares o pregão e os contratos, bem como afastar a multa ao responsável. É como eu voto. A relatora julga procedente a ação. Palavra do conselheiro Robson. Eu acompanho, Vossa Excelência. Agora, nós estamos dando um caráter
nós estamos entrando numa discussão de provas, de mérito, um caráter tipicamente infringente a esse recurso. Mas eu acompanho. Eu acho que no cerne da questão, Vossa Excelência está correta. E tendo recebido, está correta. Eu acompanho. Continue a discussão. Encerrar a discussão em votação. Aprovado o voto da relatora. Palavra na sequência do conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, recurso ordinário interposto em face da decisão da 32ª Câmara, que, embora tenha julgado regulares as contas da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, FUNCAMP 2008, determinou providências para observar rigorosamente a Constituição Federal, a Lei de Licitações, quando atuar na atividade meio e obedecer o regulamento próprio em sua atividade fim, e observar contínua a norma brasileira de contabilidade discriminada a NBC-T 10.4 Fundações. Segundo a Fundação, como pessoa jurídica de direito privado, utiliza processo seletivo para admissão de pessoal com base em seu próprio regulamento, sem fazer distinção acerca do local do trabalho ou ramo de atividade em que atuará o empregado da entidade. Referentemente às aquisições feitas, assegura que realiza seus gastos observando o regulamento próprio de compras e que somente adota a lei de licitações quando a agente financiador assim exige. Assessoria técnica, sobre o aspecto técnico contábil, opinou pelo provimento do recurso, ao passo que a chefia da TJ, Procuradoria da Fazenda e SDG propuseram a manutenção do julgamento. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos da admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Conhecido. No mérito, as determinações consignadas na respectiva decisão do primeiro grau devem ser mantidas, porquanto a FUNCAMP depende para a sua subsistência de recursos da Unicamp, pois praticamente a totalidade de sua receita advém daquela universidade. Nessas condições, está sujeita à observância das regras aplicáveis à administração pública, que, aliás, venham ao encontro do próprio Estatuto da FUNCAMP, que obriga a observar os princípios de eficiência e controle de gestão. Sendo assim, o voto pelo não provimento do apelo, senhor presidente. Em discussão, o relator nega provimento. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Esgotados os feitos da área estadual, com os cumprimentos da doutora Evelyn de Moraes, eminente procuradora da Fazenda, passamos a examinar os feitos municipais. Exames prévios. Palavra do conselheiro Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, exame prévio municipal, Prefeitura de Atibaia e Jacareí. Recebi como exame prévio, determinei a suspensão e submeto a referendo. O relator pede referendo. Em discussão, referendado. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, o eminente procurador-geral, todos os presentes. O TC 2381, representação contra pregão presencial 19/2014 da Prefeitura de Araras. Meu voto defere liminar a representante e recebe o pedido como exame prévio. Conselheiro requisito edital. Em discussão e votação, aprovado. TC 2338, representação contra o pregão presencial 4414 da Prefeitura de Salto de Pirapora. Peço referendo para os atos praticados. Em discussão, referendado. TC 1651, representação contra o pregão presencial 9/2014 da Prefeitura de Nova Odessa, visa contratar a prestação de serviço de administração e intermediação de benefícios de alimentação aos servidores locais. TJ-MPC pela procedência, SDG defende a linha argumentativa de que os aspectos de segurança e tecnologia do sistema já seriam bastantes para afastar da exigência do chip de segurança o caráter de anti-isonomia que caracterizou abordagens anteriores desta Corte, cabendo na hipótese admiti-lo. Eu acredito que o presente rito processual não se afigura adequado a tanto, ao quanto proposto por SDG, mas ainda porque, em análise a priorística, a solução intermediária que este tribunal vem adotando, ou seja, da admissão dos dois sistemas alternativamente, tarja magnética e chip de segurança, parece, independentemente do grau de tecnologia a hora absorvido no mercado, melhor acomodar os interesses tanto da administração pública como das empresas atuantes nesse mercado. Admitidas as duas situações à livre disputa, beneficia-se o interesse público de eventualmente conseguir tecnologia de segurança mais atual a preço competitivo com a solução tradicional,
o que não só acredito ser possível, como também provável, diante do atual estado da arte da indústria de serviços de meios de pagamento e documentos de legitimação. Nessa conformidade, julgo procedente o pedido. Em discussão e votação, aprovado. Muito interessante o norte que Vossa Excelência dá. Eu à até questão. tomei a liberdade de me estender um pouco, porque me parece uma matéria que bom. demanda uma reflexão do plenário, e me pareceu a solução mais adequada e fico honrado com a companhia de Vossas Excelências. TC 1965, representação contra o pregão presencial 10/2014 do Departamento de Água e Esgoto de Marília, visa contratar a empresa para execução de serviços mensais para apuração de leitura de consumo de água com impressão simultânea de contas e serviços correlatos. Instrução convergente pela procedência parcial. Meu voto acompanha, determinando a anulação do edital por ofensa ao disposto parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 8666, sem prejuízo de caso prossiga com os certames individualizados, readeque o departamento à qualificação técnica à jurisprudência sumulada desta Corte. Está em discussão o voto do relator pela anulação do edital. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Por fim, o TC 1810, representação contra o edital de pregão presencial 4/2014 da Prefeitura de Duartina, destinado à aquisição de caminhão novo 0 km. Matéria esteve na sessão anterior deste egrégio plenário, oportunidade em que o eminente auditor, substituto de conselheiro, Dr. Márcio Martins de Camargo, a quem, senhor presidente, publicamente manifesto meus cumprimentos e meus agradecimentos pelo período de substituição, proferiu o voto no sentido da procedência da representação, determinando a exclusão do edital de limitação de participação no certame apenas a empresas que disponham de caminhões construídos com cabine estruturada e revestida em chapa de aço. Naquela ocasião, no momento dos debates, o eminente conselheiro Sidney Beraldo votou pela improcedência da representação e o eminente conselheiro decano pediu vista dos autos, que estão com Sua Excelência, a quem ouço com acatamento e respeito de sempre. E Vossa Excelência mantém o voto proferido pelo... A princípio, senhor presidente, eu princípio. gostaria Prefere de ouvir... ouvir eu gostaria de ouvir... É sábio. Vamos ouvir o conselheiro. O nosso decano. Eu acompanho o voto do substituto à época, o Márcio, né? Márcio. Foi ele. Eu acompanho. Como diria o personagem do Jô Soares, tirou daqui. Mantenho. Eu acompanho, e a questão, eu quero crer que tenha o seguinte... na verdade, a prefeitura pode padronizar e dizer, olha, eu vou comprar só carro assim, o caminhão só assado. Agora, para isso ela precisa fazer há um decreto, ela precisa fazer um procedimento de padronização. Ela não fez esse procedimento de padronização. Ela está querendo fazer uma padronização, vamos dizer assim, meio na marra, na licitação. Então, se ela entende que é tudo isso que ela falou, e que ela precisa ter um único tipo de caminhão, ela pode. Ela faz um decreto, padroniza a frota e pronto. Aí o caminho é outro. Mas nesse caso eu voto com o relator que julgou procedente, e já que ela não fez isso. Então eu acho que é procedente a impugnação. Eu vou acompanhar também o relator em função da informação trazida aqui pelo conselheiro Roque, da necessidade de da quando padronização. A administração pretende padronizar a sua frota, aí tem que ter um regulamento através de um decreto. Em função dessa informação, eu acompanho o voto do relator. A matéria continua em discussão. Encerrada a Pela discussão. ingerência do tribunal, ingerência junto à administração, que deveria ter discricionariedade, liberdade, para poder fazer essa escolha, na medida que há muito mais de um fabricante no mercado, e a administração tem o direito. Eu acho que o tribunal está indo além daquilo que deveria. Acho que a ingerência está caracterizada aqui. Mas, enfim, De qualquer maneira, para criar dificuldades. Vossa Excelência acompanha. Então, Mas só para explicar. Se o relator, se o reaberta a discussão. revisor acompanhou o voto, o que faço eu? Acompanho Eu também. só queria... Pelo menos fiz o Está reaberta a discussão. Não, Conselheiro Dimas Ramalho. eu só queria dizer ao conselheiro Robson que, na verdade, se a prefeitura quiser, nós não estamos
nos metendo na situação dela. Se ela quiser fazer, ela pode, mas tem um procedimento a fazer, que ela não fez. Nós estamos na fase do exame prévio de edital. Pois é isso mesmo, mas ela teria que fazer antes do exame do edital. Me parece que não há incompatibilidade de posições, porque a prefeitura ela está sendo instada a revisar o edital, não é? Ela está sendo instada a revisar o edital e abrir a possibilidade de outros materiais constitutivos da cabine poderem disputar o chamamento. Como ela vai ter que reabrir, e a objeção centrada no voto revisor do conselheiro Robson Marinho está na ausência de decreto de padronização, basta que edite o decreto de padronização, que ela poderá lançar à praça o edital tal como concebeu. Então, ela supriria com a edição do decreto qualquer deficiência que o tribunal está apontando. Que não há, vamos dizer, conselheiro Robson Marinho, não há um direcionamento que se volte contra a discricionariedade do administrador, mas sim contra os limites dessa discricionariedade que estão alargados, já que não há decreto. A partir do momento que ele edite o decreto, que é um ato do executivo, ele não precisa nem do legislativo, unilateralmente, ele edita o decreto, padroniza a frota, ele lança o edital à praça do jeito que concebeu agora, com o material que entende o mais adequado. Então, me parece que não há incompatibilidade de posições diante dessa circunstância. O conselheiro Dimas Ramalho havia solicitado a palavra anteriormente. Não, só para também dizer que a municipalidade não apresentou nenhum elemento técnico, não apresentou, para justificar a exigência da cabine ser estrutura de chapa de aço. Quer dizer, de modo que essa exigência pode ser excluída. Nós não duvidamos do poder discricionário do prefeito, desde que ele faça o processo, ele explique por que cabine de aço e não. Aí, tranquilo. Então, nesse sentido, eu também acho que as ponderações estão bem colocadas. E ele havia dito nas informações que os outros caminhões da prefeitura teriam essas mesmas características, só que ele não teve o cuidado de editar o decreto padronizando a frota, que, como o conselheiro Antônio Roque Cittadini lembrou. Então, me parece que são bem compatíveis as condições. Conselheiro Renato, sugestão, não seria o caso de sugerir ao prefeito, se quiser superar essa questão, que faça o decreto? Se Vossa Excelência estiverem de acordo, me parece uma boa lembrança, eu incluiria no voto esta... Eu acho que ao tomar conhecimento da decisão, ele já vai ver que... Mas eu incluo expressamente no voto tal observação. Que não existe norma de padronização colocada, né? Perfeitamente. Encerrada a discussão, há votos por unanimidade, aprovado o voto do relator. Conselheiro Robson Marinho tem a palavra. Em exame e representação deduzida contra o edital da concorrência 3/2014 e instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, tendo por objeto a contratação de empresa para a execução de serviço de recomposição de pavimento asfáltico. Fundado na cautela que o caso requer e a prudência recomendo, propõe que se solicite a remessa de uma cópia completa do edital hora em referência para exame. Conselheiro, requisito edital em discussão e votação, aprovado. Agora uma representação formulada contra o edital do pregão presencial 814, promovido pela Prefeitura de Francisco Morato, cujo objeto é a aquisição de alimentos. Eu proponho também, senhor presidente, que se solicite a remessa de uma cópia do edital hora em exame. Conselheiro, requisito edital em discussão e votação, aprovado. Agora é representação interposta contra o edital do pregão presencial 1314, instaurado pela Prefeitura de Pardinho, com o objetivo de contratar empresa para a prestação do serviço de plantão médico e exames. Relatório e voto já encaminhado a vossas excelências. O meu voto vai concluir no sentido da improcedência da representação intentada por Ayrton de Archello Júnior contra o edital do pregão 1314 e libera a Prefeitura de Pardinho para dar prosseguimento ao certame com base no edital já publicado. É como voto. Em discussão e votação, aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, eu trago para referendo desse plenário medidas preliminares adotadas no sentido de suspensão dos procedimentos impugnados nos processos que tratam de representações formuladas
contra editais da Prefeitura de Salto de Pirapora e da Prefeitura de Orlândia e propõe o recebimento das matérias como exames prévios de editais. Salto Pirapora e Orlândia, referendo, está em discussão e votação, aprovado. Agora, uma representação formulada contra o edital do pregão da Prefeitura de Carapicuíba, destinado a registro de preços para a contratação de serviços de locação de impressoras. Eu trago para conhecimento desse plenário que o substituto de conselheiro, auditor José Romero, declarou extinto o processo sem julgamento de mérito em face do cancelamento do certame pela Prefeitura. O plenário toma conhecimento. Agora, um julgamento de mérito. Agora, representação formulada contra o edital de pregão presencial 9 de 2014, do tipo menor preço global da Prefeitura de Guareí, destinada à contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em fornecimento e manutenção de software integrado para a gestão pública, Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social e Administração. A Prefeitura representada trouxe aos autos documentos solicitados, abstendo-se de apresentar esclarecimentos. A instrução ATJ, Ministério Público de Contas e SDG manifestaram pela procedência parcial. Eu passo ao voto. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e considero parcialmente procedente a representação para fim de determinar a Prefeitura de Guareí a correção dos seguintes aspectos. Eliminação da previsão de visita técnica obrigatória. No que se refere à demonstração do sistema, exclua a previsão de que essa se fará a critério do prefeito. Faça constar do edital todas as informações necessárias no que tange aos serviços de treinamento e inclua no instrumento disposições referentes ao regime de execução e cláusulas tratando de penalidades por atraso nos pagamentos. É como eu voto. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Eu agora trago uma representação contra o edital do pregão presencial 14 de 2014 da Prefeitura de Presidente Epitácio, destinada à contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria e assessoria em diversas áreas da administração municipal. A TJ opina pela anulação do certame e, caso não seja esse o entendimento, pela procedência da representação. Ministério Público de Contas e SDG também concluem pela anulação do procedimento licitatório e, caso não seja esse o entendimento, também pela procedência parcial. Inicialmente, eu solicito o referendo dos atos antes praticados no sentido de suspensão do certame. Referendado. Quanto ao mérito, eu encaminhei também previamente encaminhei o relatório e voto a Vossas Excelências e considero parcialmente procedente a representação para fins de determinar a Prefeitura de Presidente Epitácio a anulação do certame, por vício de ilegalidade nos termos do artigo 49 da Lei de Licitações, em virtude do objeto posto em disputa ser composto por serviços que devem ser desempenhados por servidor público municipal, porque inerentes à atividade fim da administração municipal, e pela adoção de inadequada modalidade licitatória, devendo a municipalidade observar em futuros certames a análise constante do corpo do presente voto. Está em discussão o voto da relatora, que propõe a anulação do certame. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Agora, uma representação contra o edital da concorrência da Prefeitura de Sorocaba, destinada à contratação de empresa para a prestação de serviços de recapeamento, refazimento e demais serviços afins em vias do município. Assessoria técnica quanto aos aspectos da engenharia, sua chefia, Ministério Público de Contas e SDG manifestaram-se pela procedência da representação. Em preliminar, eu submeto a referendo desse plenário os atos anteriormente praticados. Em discussão, referendado. Quanto ao mérito, também encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e acompanho as manifestações unânimes dos órgãos dessa Casa. Meu voto considera procedente a representação, incumbindo a Prefeitura de Sorocaba promover as seguintes adequações no edital. Excluir os serviços de micropavimentação com polímetros sem fibras das parcelas de maior relevância para fins de qualificação técnica, operacional e técnico-profissional. Excluir a exigência de apresentação de protocolo de depósito em garantia na Secretaria de Administração da Prefeitura. E complementar o processo licitatório com o projeto básico e todas as informações necessárias à perfeita identificação do objeto. Por fim, considerando que a pretendida contratação atinge o valor de remessa, conforme sugerido pela assessoria técnica e pelo Ministério Público de Contas, eu também proponho que se determine o acompanhamento da execução contratual na forma das instruções vigentes.
Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto da eminente relatora, que continua com a palavra. Agora eu trago um pedido de reconsideração formulado pelo município de Mairiporã, em face da decisão desse egrégio Tribunal Pleno, que em sessão de 19 de março julgou procedente a representação abrigada no TC 8989 de 2014 e aplicou ao senhor prefeito multa de 200 UFESP por força de descumprimento de decisão proferida no processo 2542 de 2013. O Ministério Público de Contas opinou pelo não conhecimento do recurso diante de sua manifesta intempestividade. É o relatório, eu passo ao voto. Em preliminar, embora presentes os pressupostos de admissibilidade recursais consistentes no cabimento e legitimidade, a teor do que dispõe o artigo 58 da Lei Complementar 709, o recurso é intempestivo. Nesse caso, eu acompanho o Ministério Público de Contas e não conheço do presente pedido de reconsideração. Conselheira não conhece do recurso, está em discussão e votação, aprovado. O voto de Sua Excelência, a palavra do conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, relato conjunto dos dois primeiros exames prévios e submeto o referendo desse plenário as decisões de recebimento como exames prévios das representações com os editais do pregão de Cabreúva, visando a contratação de serviço de informática para a rede pública de ensino, do pregão de Palmares Paulista, objetivando a contratação da empresa especializada para o fornecimento de ticket de alimentação. Peço referendo, senhor presidente. Está em discussão, referendado. Agora, trata-se de julgamento de representação formulada contra edital de pregão presencial do município de São Caetano do Sul, visando a contratação de serviço de orientação, informação e atendimento do cidadão usuário de posto de atendimento da unidade avançada da administração municipal. Conforme o relatório e voto previamente disponibilizado a vossas excelências, eu voto pela procedência parcial da representação e determino que a Prefeitura Municipal promova a retificação da seguinte forma: exige a comprovação de irregularidade somente em relação aos tributos dos quais o proponente é contribuinte e cujo fator gerador incide sobre a sua atividade. Amplie o prazo previsto para início da prestação de serviços, considerando a natureza do objeto do certame, bem como a necessidade de mobilização e capacitação do pessoal necessário à implementação das atividades. Está em discussão, voto o relator. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Agora, senhor presidente, trago para julgamento representação contra edital de concorrência do município de João Ramalho, visando a construção de uma creche-escola. Conforme voto e relatório previamente disponibilizado a vossas excelências, eu voto pela procedência parcial da representação e determino a Prefeitura que promova a reformulação do edital e a reestruturação das planilhas constantes no certame, de modo a incluir laudo de sondagem do terreno e memória de cálculos quantitativos e projeto estrutural, e corrija os erros nas planilhas de orçamento, especialmente em relação à utilização de eletródotos rígidos e de projetos prevendo quantidade de aço insuficiente para executar a obra. E 3, substitua a adoção de unidade e módulo de verba MV pelo padrão usual de linguagem utilizada para obras do gênero. Está em discussão pela procedência parcial da representação. É o voto. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Agora, submeto a vossas excelências e para referendo desse plenário, decisão de recebimento como exame prévio de representação contra edital do pregão de Suzano, objetivando a contratação de serviço de publicação de atos e comunicados oficiais em jornal e as medidas preliminares que adotei. É o voto, senhor presidente. O relator pede referendo, está em discussão e votação, aprovado. Conselheiro Sidney Beral tem a palavra. Submeto a este plenário o TC 235714, que trata de proposta de suspensão do pregão presencial 3114 da Prefeitura de Mirandópolis, que tem por finalidade a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos e comerciais, ampliação do serviço de varrição mecanizada e transbordo e destinação de resíduos, porque indica restrição à participação de interessados. É a proposta. Está em discussão e votação. Requisitado o edital. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Submeto a referendo desse plenário TCs 2028, 2237 de 14,
que tratam de despachos por meio dos quais solicitei para exame cópias dos seguintes editais. Concorrência 0614 da Prefeitura de Presidente Prudente, que tem por finalidade a contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura de transporte e mobilidade urbana, PAC 2, e Pregão 2914 da Prefeitura de Americana, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de materiais elétricos. Está em discussão. Referendado. E trago para conhecimento deste plenário a decisão por meio do qual determinei o arquivamento do TC 211114, considerando que o Pregão 5014 da Prefeitura de Bragança Paulista foi revogado. O plenário toma conhecimento. Em virtude da notícia da alteração do edital da tomada de preços 1114 da Prefeitura de Barretos, bem como da fixação de nova data para abertura de certame, antes da decisão desta Corte, proponho a extinção do processo TC 182914 sem exame do mérito e proponho ainda a aplicação de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs por não ter atendido no prazo fixado e sem causa justificada de determinação desse tribunal. É como voto. Extinção do processo, porém com multa. Eu voto relator. Está em discussão e votação. Aprovado. Para julgamento, TC 47914, que diz respeito ao Pregão 214 da Prefeitura de Cachoeira Paulista, com o objetivo de contratar empresa para a prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, domiciliares e comerciais. Relatório e voto já disponibilizado. No caso, não verifico a ausência de projeto básico, pois o memorial descritivo apresenta as informações necessárias à formulação de propostas. Também não há impropriedade da exigência do subitem 128, que pretende tão somente a consolidação de todos os dados em um mapa de execução. Inaceitável, no entanto, a exigência da realização de visita técnica pelo responsável técnico da licitante, porque em desconformidade com jurisprudência desta Corte, e a obrigatoriedade de comprovação da regularidade fiscal em tributos municipais e imobiliários, pois não guarda relação com o objeto licitado. No mais, ainda que não impeçam o prosseguimento do certame, foi constatada a elaboração do Plano de Resíduos Sólidos, que, no caso, integra o Plano de Saneamento Básico elaborado dentro do Programa Estadual de Apoio à Elaboração de Planos Municipais de Saneamento. Porém, a administração não demonstrou ter sido ele aprovado e convertido em lei, medida esta indispensável nos moldes impostos pela Lei Federal 12.305 de 2010. Por fim, apesar de constar no edital a destinação final dos resíduos, conforme a proposta do conselheiro Antônio Roque Cittadini, o edital deverá estar em consonância com o Plano de Resíduos Sólidos, de forma a demonstrar especialmente como serão feitas a sua reutilização e reciclagem. Considero assim parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Trago para julgamento TC 107714, que cuida do edital do Pregão 1114 da Prefeitura de Tietê, cuja finalidade é a aquisição de cestas básicas. Relatório e voto previamente disponibilizados. Na hipótese, as críticas direcionadas ao índice de endividamento eleito, a exigência de capital social integralizado ao limite mínimo de redução em relação à proposta de menor preço e a questão da dotação orçamentária podem ser afastadas, porque não ostentam manifesta ilegalidade ou restrição à ampla competição. Contudo, a administração deve rever as especificações do edital, de forma a estabelecer os critérios mínimos ou máximos de aceitabilidade dos produtos, privilegiando a ampla participação de interessados e também suprir a previsão de penalidades não prevista na legislação aplicável. Assim sendo, considero parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Está em discussão, voto relator. Encerrada a discussão e votação, aprovado.
TC 6814 trata de pedido de reconsideração formulado pela Prefeitura de São Vicente, em razão de acórdão desse plenário que julgou parcialmente procedente a representação contra o edital pregão presencial 11813 e aplicou a multa de 200 UFESPs ao responsável por não atendimento às determinações desta Corte. Os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas manifestaram-se por unanimidade pelo conhecimento e não provimento do pedido. Relatório e voto já encaminhados, em preliminar pressupostos em termos conheço. O plenário acompanha. No mérito, considerando que as razões da defesa não conseguiram afastar a impropriedade, uma vez que a penalidade imposta ao prefeito decorreu do não atendimento em 2 oportunidades de determinação desta Corte. Nego o provimento ao apelo. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Podemos partir para os feitos municipais da ordem do dia. No item 6, há pedido de vista do Procurador-Geral de Contas, a matéria fica adiada, a pedido de Sua Excelência. Conselheiro Roque Stadini, item 7 e seguintes. O item 7 trata-se de recurso da Prefeitura de Atibaia, julgamento de irregularidade de contrato. Órgãos da Casa falaram pela desprovimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, a decisão não comporta qualquer alteração. O edital apresentou exigências manifestamente restritas e contrárias ao 866 e às súmulas 23 e 30. Inexistiu competitividade. Acolho as manifestações unânimes e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado. 8. Prefeitura de Jundiaí. Decisão que julgou irregular contratação. Aplicada a multa de 200 UFESP. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, exigido do licitante na fase de habilitação, relação de equipamento com sua descrição, ano de fabricação, estado, acompanhamento e declaração do licitante, contrariou o artigo 30 e súmula 14. Exigência de prova de situação regular perante o PIS vai além do rol do artigo 29. 17 empresas retiraram, 6 elaboraram proposta e 3 foram inabilitadas. A multa aplicada ao senhor prefeito, à época, deve ser cancelada, em razão do seu falecimento. Voto pelo provimento parcial apenas para cancelar a multa ao prefeito falecido e mantenho a decisão pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 9 e 10, em conjunto, tratam-se de ação de rescisão interposta pelo município de Barbosa, julgamento de irregular admissão de 19 professores e multa de 200 UFESPs. Em preliminar, o autor fundamentou seu pedido no artigo 76, porém não lhe cabe razão, uma vez que a notificação expedida nos autos atendeu ao disposto no artigo 90 da lei, não sendo o caso de ser feita a nova notificação. Por outro lado, compartilho a manifestação da ATJ e SDG e conheço das ações com fundamento no inciso 3, artigo 76. Foram apresentados documentos novos que possuem eficácia sobre a decisão exarada. O conselheiro conhece da ação em preliminar, em discussão e votação, aprovado. No mérito, o pleito merece acolhimento. As admissões em tela foram precedidas de processo seletivo devidamente formalizado, respeitada a ordem de classificação conforme atesta a fiscalização. Documentação agora juntada evidenciou a necessidade temporária de excepcional interesse, uma vez que admissões restaram justificáveis. As admissões da Prefeitura estão em condições de receber registro, devendo ser cancelada a multa ao autor. Nessas condições, o meu voto julga procedente e cancela a multa aplicada. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa. Para o item 11, senhor presidente, que é recurso ordinário interposto contra acórdão da segunda Câmara que julgou irregulares tomada de preço contrato, aplicou pena de multa de 200 UFEPs ao prefeito de Araçoiaba, da Serra, que é o recorrente. Objeto, fornecimento de mão de obra especializada para funcionamento de unidade básica de saúde do município por 12 meses. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A licitação em questão abrigou atendimento a todas as unidades de saúde do município, afastando com isso qualquer atributo de complementariedade nos serviços que deveriam ser prestados pelos profissionais tomados pela contratada. O mesmo edital ainda evidenciava a existência de cargos públicos em alguma medida correspondentes às funções pretendidas.
Ora, se existentes cargos no quadro de servidores do município, preenchidos ou não, a regimentação de mão de obra externa sem concurso público de acesso demandaria mais do que nunca comprovada a caracterização do alcance complementar do objeto, notadamente porque o contrato albergaria todas as unidades de saúde do município, como já mencionado. Além do mais, tem-se que o processo de licitação foi conduzido de forma viciada, já que o certame não contou com pesquisa de preços ou orçamento detalhado em planilhas de quantidades e custos unitários, publicação do aviso do edital em jornal de grande circulação, além de ter exigido como condição de habilitação a integração de responsável técnico ao quadro permanente da licitante em modelo dissonante da súmula 25. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. Item 12, pedido de reexame, contas de 2011 da Prefeitura Municipal de Alumínio. Instrução unânime no sentido do desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Juízo de irregularidade recaiu sobre falhas relacionadas à gestão fiscal. Déficit de 21,74%, abertura de créditos adicionais 65% da receita inicialmente prevista, resultados financeiro e econômico negativos, falta de liquidez para honrar os compromissos de curto prazo, falta de confiabilidade nas peças contábeis e divergências de saldo entre o setor da dívida ativa e a contabilidade. Tudo isso aliado à insuficiente aplicação de recursos do Fundeb no exercício de 2011. As razões recursais não foram hábeis a desconstituir nenhum desses aspectos, portanto, eu voto com a unanimidade da instrução pelo não provimento. Relator nega o reexame, está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Robson Marinho. Com a concordância de Vossa Excelência, senhor presidente, em conjunto, itens 13 a 15 Deferido. cuidam de recursos ordinários interpostos, respectivamente. O item 13 pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e a construtora OAS, contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato para a construção de conjunto habitacional. O item 14 pela Prefeitura de São Caetano do Sul e pela Imparsanco S.A., contra a decisão que julgou irregulares termos aditivos decorrentes de contrato para prestação de serviços de recuperação da malha viária urbana. O item 15, pelo ex-prefeito de Embu Guaçu, contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato e termo aditivo firmados com Fridel Frigorífico Limitada para aquisição de gêneros alimentícios. Encaminhei previamente os relatórios a Vossas Excelências com a manifestação dos órgãos técnicos pelo conhecimento e improvimento. Em preliminar, recurso em termos deles conheço. Conhecidos. No mérito, nego-lhes provimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Item 16, continua Vossa Excelência. Eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Adiada a matéria, item 17. 17 é uma ação de revisão proposta pelo ex-prefeito de Pirassununga em face da sentença que o condenou a ressarcir ao erário a quantia acrescida ao subsídio do secretário municipal de administração, o senhor Walter João Delfino Belésia, a título de adicional denominado promoção, decorrente de seu reenquadramento em cargos de diferentes funções que ocupou na prefeitura desde 1973. Uma vez que foi notificado pessoalmente para ressarcimento do devido ao erário em 10 de maio de 2010, quando a decisão revisanda já havia transitado em julgado, ou seja, em 13 de outubro de 2009. Encaminhei relatório com a manifestação dos órgãos técnicos, em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, verifico assistir razão ao autor quanto à alegação de que a matéria estaria eivada de vício, pelo fato de ter sido ele notificado pessoalmente para ressarcir ao erário as importâncias impugnadas somente após o trânsito em julgado da sentença revisanda, proferida às folhas 86 e 88 do apartado TC 800-10404. E isso, de fato, aconteceu. O trânsito em julgado ocorreu em 13 de outubro de 2009, após a publicação da decisão no Diário Oficial, em 25 de nove de 2009, quando, na realidade, só poderia ocorrer a teor do disposto no artigo 91 caput da Lei Complementar 709, depois da intimação pessoal do responsável, efetivada em 10 de maio de 2010. Aliás, nos termos do artigo 208.7 do Regimento Interno, os prazos para interposição de recurso, revisão e rescisão
contar-se-ão da intimação de responsável em alcance, quando feita pessoalmente. Nessas condições, acompanhando a manifestação da chefia da TJ, voto pela procedência da ação de revisão de julgado para declarar nulos os atos praticados a partir da sentença de folhas 86 e 88, constante do referido apartado, com retorno dos autos ao eminente relator originário para as providências que Sua Excelência entender cabíveis. É como voto, senhor presidente. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. A palavra na sequência da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, o item 18 da pauta, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental o pedido de Sua Excelência, adiada a matéria. Eu relato, então, o item 19. Trata-se de um exame, um recurso ordinário interposto pelo senhor Paulo César Neme, ex-prefeito do município de Lorena, em face da decisão que julgou irregular a prestação de contas do Instituto Sorrindo para a Vida, acerca de valores a ele transferidos pela Prefeitura durante o exercício de 2006, dada a ausência de comprovação da aplicação dos recursos repassados. O Ministério Público de Contas concluiu pelo não provimento do recurso. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, eu entendo que a responsabilidade do chefe do Executivo subsiste em relação aos valores repassados à entidade, dada sua condição de ordenador de despesa. No caso em exame, os recursos repassados não foram objeto da devida prestação de contas. Ante o exposto e conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do recurso. Relatora nega provimento, está em discussão e votação, aprovado. Continua Sua Excelência com a palavra. Eu relato em conjunto agora os itens 20 a 24 da pauta. Referido. Em exames, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Paraguaçu Paulista, diante da decisão que considerou irregulares contratações formalizadas pela recorrente para a construção do empreendimento Paraguaçu Paulista, sob o sistema de mutirão composto de 120 unidades, decorrente de um convênio firmado entre a municipalidade e a CDHU. O Ministério Público de Contas se pronunciou pelo conhecimento e não provimento dos apelos. Em preliminar, eu conheço dos recursos ordinários. Plenário acompanha. No mérito, as razões recursais reproduzem as ponderações técnicas pela Prefeitura em sede de justificativas ofertadas em primeiro grau, as quais foram devidamente avaliadas pelos órgãos da Casa e pela Colém da Segunda Câmara. Não afastaram as falhas detectadas, encaminhei previamente relatório e voto, acompanho o Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento dos recursos. Em discussão e votação, aprovado o voto da relatora. Eu relato agora o item 25, encaminhei também relatório e voto a Vossas Excelências. Em exame, um recurso ordinário interposto por uma ex-presidente da PAI de São Manuel, senhora Maria do Carmo Favorito Santarém, contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregular a prestação de contas do exercício de 2009, com aplicação de multa individual de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis, órgão concessor e beneficiário. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, a decisão recorrida analisou prestação de contas dos recursos repassados à PAI de São Manuel no exercício de 2009 para execução do Programa Saúde da Família. Referida decisão que julgou irregular a prestação de contas e aplicou multa de 200 UFESPs aos responsáveis, deixou de condenar a entidade à devolução dos valores recebidos, uma vez que não restou comprovado nos autos desvio de recursos. Eu ressalto que o recurso interposto tem por objeto somente o cancelamento da sanção pecuniária aplicada à recorrente, a ex-presidente da PAI. A recorrente não foi apenada pela ocorrência de dano aos cofres públicos, mas sim por ato praticado com infração à norma legal, diante do desatendimento ao artigo 2º da Emenda Constitucional número 51 de 2006 e à Lei Federal 11.350, também de 2006, tendo em vista que houve o repasse de recursos para empregar mão de obra para prestação de serviços na execução do Programa Saúde da Família. Considerando que os atos para a realização do necessário concurso público e a regularização da matéria são de responsabilidade da administração municipal e que, no caso concreto, não houve desvio de finalidade dos recursos repassados, bem como houve um parecer conclusivo do órgão concessor, eu entendo que prospera as alegações da recorrente.
E, nesse sentido, eu voto pelo provimento do recurso ordinário interposto pela senhora Maria do Carmo Favorito Santarém, ex-presidente da PAI de São Manuel, para tão somente afastar a multa a ela imposta, equivalente a 200 do FESP, mantendo-se, por consequência, a decisão recorrida. É como eu voto. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Aliás, com muita justiça, o voto de Vossa Excelência. Claro. Parabéns. Eu passo a ler agora o item 26. Cuida-se do análise do pedido de reexame interposto pelo senhor Denis Venere, prefeito de Mairim, que à época, contra a decisão que, apreciando as contas relativas ao exercício de 2011, emitiu parecer desfavorável. O exame das contas indicou a existência de máculas suficientes à sua rejeição, uma vez que o resultado negativo da execução orçamentária, superior a 5 milhões, equivalente a um déficit de 5,49%, indicou a falta de apego aos princípios da gestão fiscal planejada e transparente. Esse resultado ampliou o saldo financeiro negativo. E também se inclui no grupo de irregularidades o repasse de recursos à Câmara superior à previsão constitucional, uma vez que foram repassados 7,26% da receita tributária do exercício anterior. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e a instrução Ministério Público de Contas e SDG manifestaram-se pelo não provimento do apelo. O recorrente apresentou memoriais, oportunidade que reforçou suas razões de apelo e solicitou a suspensão dos presentes autos. Indeferido o pedido de suspensão, foi autorizado mediante novo pleito, vista dos autos, contudo nada foi acrescido. É o relatório. Em preliminar, estando em termos, eu conheço o pedido de reexame. O plenário também conhece. Ainda em preliminar, eu considero que não seja possível acatar a solicitação do recorrente para que os autos sejam suspensos até o julgamento da DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 271, apresentada perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há notícias de que ditação tenha obtido deferimento de liminar. E, no mesmo sentido, diante da dinâmica constitucional atribuída ao exame das contas anuais dos municípios a cargo dessa Corte. No mérito, as razões recursais não são suficientes para reverter o parecer. Dessa forma, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho a instrução e voto pelo não provimento do pedido de reexame. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, recurso ordinário interposto com a finalidade de reformar a decisão que julgou irregulares a licitação, termos de compromisso de doação provisória com encargos e a escritura de doação graciosa entre a Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra e Rochel Engenharia, Manutenção e Terceirização, Exotec, Empresa Sorocabana de Terceirização e Construção Civil, e Forte Metal Construções Metálicas para implantação de indústrias. Para a assessoria técnica secundária pela chefia da TJ-SDG, o recurso não traz qualquer elemento hábil para alterar o posicionamento do julgamento e posicionando pelo recebimento e não provendo o apelo. Os pressupostos da recorribilidade estão satisfeitos. Portanto, eu sou pelo conhecimento do apelo, senhor presidente. Plenário também. Mas, no mérito, não há motivo para que altere o decidido na instância originária, pois os argumentos de defesa são ineficazes e não afastam as incorreções que fundamentaram o juízo de regularidade da matéria. Aliás, como ressaltado na instrução, os autos não trazem qualquer prova de que a Lei Municipal 1331/2001, que previu a doação de terrenos com encargos, teria sido cumprido. Então, em curtas razões, pelo não provimento e confirma a decisão recorrida. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Agora, recurso ordinário interposto em face da decisão que julgou irregular a dispensa de licitação e contrato, a Prefeitura Municipal de Prudente, Presidente Prudente, e a empresa TIC de Serviço para a prestação de serviço de implantação e manutenção do sistema de aquisição de gênero alimentício com prazo de vigência de 70 dias, no valor de R$ 8.656.200. Para o douto do Ministério Público de Contas, as razões recursais não conseguiram demonstrar a situação emergencial. Por terem sido atendidos os pressupostos da admissibilidade, eu voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. Mas no mérito, senhor presidente, afiguram-se insubsistentes as razões recursais da recorrente e repisam alegações já ofertadas nas justificativas. Sendo assim, eu voto pelo não provendo do apelo, mantendo íntegro e venerando o acordo por seus fundamentos. Está em discussão e votação. Aprovado. A presidência avisa que há um mini apagão, acho que interno,
razão pela qual os monitores estão provisoriamente apagados. Mas isto não prejudica o andamento. Melhor assim. Continua com a palavra. Senhor presidente, o item 29, eu gostaria de retirar de pauta. Voltou no gabinete. Retirado de pauta, item 29. O item 30 é recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregular dispensa de licitação e contrato da Prefeitura de Jaú e o Instituto Uniemp, objetivando a análise de cenário local referente à tecnologia aplicada no contexto educacional e cursos para desenvolvimento técnico referenciais pedagógicos para o uso de tecnologia de gestão escolar. O Ministério Público de Contas apelou pelo conhecimento provendo do apelo, salientando que o recorrente não traz inovações à matéria. Em preliminar, o recurso está em termos, e, portanto, dele conheço. Conhecido. No mérito, os fundamentos do voto condutor não restaram abalados, tendo essa Corte de Contas, no julgamento de 6/7, Secretaria do Conselheiro Robson Marinho, traçado orientações jurisdicionadas acerca do requisito da validade para as contratações que dispensam de licitação, fundamentada no inciso 13º da Lei 24, do artigo 24 da Lei Federal 8666. E no caso, como assinalado são utilizada, como havia outras instituições capazes de ter o objetivo de licitação, impunha-se a disputa licitacional. E o recorrente não trouxe justificativa hábeis acerca da questão do preço contratado, bem como não apresentou a relação dos profissionais envolvidos na execução do contrato, juntamente com prova do vínculo desse com o Instituto. Em discussão e votação, aprovado o voto, relator. Conselheiro Sidney Beraldo, você fala. Conforme relatórios e votos já disponibilizados a vossas excelências, passo a relatar os seguintes itens. O item 31 trata de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Itaquaquecetuba contra acórdão da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba e a 11A Uniforme Serviços Limitadas, a aquisição de 30 mil kits de material escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino. Instrução desfavorável. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, a exigência de capital social em valor igual ou maior a 10% do valor estimado à contratação contraria o artigo 31, parágrafos 2º e 3º da Lei de Licitações, especialmente porque o objeto da licitação versa sobre compras para entrega imediata, que não exige grandes investimentos da contratada. E a apresentação de amostras antes da data da sessão pública não se harmoniza com a súmula 19 e nem com o entendimento específico deste plenário acerca da exigência na modalidade de pregão. Assim, acompanho a TJ e STG e voto pelo desprovimento do recurso para o fim de manter a íntegra da decisão recorrida. Em discussão, voto relator. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. O item 32, senhor presidente, solicito a retirada da pauta com retorno ao meu gabinete. Adiada a matéria. O item 33 refere-se a recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Jaú contra acórdão da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Jaú ao Aristocrata Clube de Jaú, no exercício 2007, condenando a entidade beneficiária à devolução no valor correspondente à taxa de administração. Instrução desfavorável. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, é entendimento consagrado nesta Corte de que o ganho econômico obtido por meio de taxa de administração cobrada por entidade do terceiro setor é indevido, pois descaracteriza o vínculo jurídico do intuito escolhido para a formalização de parceria com o poder público, que neste caso foi constituída mediante a celebração de convênio, cuja principal característica é o interesse recíproco das partes. Nesse sentido, na boa companhia da TJ e do Ministério Público de Contas, voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. O item 34 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São José dos Campos contra acórdão da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregulares a matéria em razão da ausência de prestação de contas
do total dos recursos repassados pelo Instituto Mamulengo Social Creche Conveniada, no exercício de 2008. Instrução desfavorável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O plenário acompanha. No mérito, a recorrente apenas noticiou acerca da ação proposta visando o recebimento de parte dos valores repassados, sem, no entanto, apresentar documentos hábeis a comprovar a realização dos gastos pela entidade beneficiária. Ante o exposto, acompanha a TJ e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado. Item 35. Trata de pedido de reexame interposto por Marco Antônio Brambila, ex-prefeito, contra acórdão da Igreja Segunda Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, exercício de 2011. Instrução desfavorável. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, reanalisando os autos e diante dos documentos e fotos trazidos pelo recorrente, verifico que no exercício o município experimentou uma situação de emergência e calamidade pública que demandou uma rápida e pronta resposta do Executivo no atendimento dos desassistidos e nos reparos necessários com vista à recuperação dos estragos causados aos próprios públicos e às estradas municipais. Diante desse quadro, reconheço, assim, que o responsável pelas contas buscou conter as despesas no exercício em exame, o que resultou em uma economia orçamentária de 2,86% daqueles inicialmente fixados. Outros dados relevantes apontam investimentos realizados correspondente a 6,87% da receita corrente líquida, além de um aumento expressivo dos gastos na área da saúde e na educação, muito acima dos limites, e o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal no que se refere à despesa de pessoal. O déficit financeiro por si só não constituiu motivo de desaprovação das contas, uma vez que a solvência desse endividamento não exige grande esforço fiscal do município, pois representa o equivalente a um único mês de arrecadação. Esta Corte, em casos análogos e de minha relatoria, já concluiu pela emissão de parecer favorável. Diante desse panorama, creio que as falhas que levaram à emissão de parecer desfavorável, quais sejam o déficit orçamentário e o déficit financeiro, insuficiência financeira frente aos restos a pagar, possam ser relevadas mediante severa advertência à administração. Ante ao exposto, voto pelo provimento do pedido de reexame para o fim de outro parecer seja emitido, agora favorável à aprovação das contas de 2011 da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, com as recomendações e advertências assinaladas no corpo do voto. Relator examina as contas de Pirapozinho. Está em discussão e votação. Aprovado o voto, Sua Excelência. A palavra é dos conselheiros. Antes de encerrar a sessão, conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu queria aproveitar esse momento para fazer um registro importante. No dia 25/4 desse ano, o conselheiro Renato Martins Costa completou 20 anos no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assim como saudamos recentemente também o nosso decano, Valque Cittadini, eu quero aqui nesse momento dizer da satisfação de participar desse egrégio tribunal ao lado do conselheiro Renato. Tive a honra, senhor presidente, senhores conselheiros, de ter votado no conselheiro Renato Martins Costa, já que na época eu era deputado estadual aqui em São Paulo. Tive mais ainda a honra de ter sido colega do conselheiro nos bancos da Faculdade de Direito lá de São Francisco e também no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde o conselheiro Renato Martins Costa fez uma carreira exitosa, chegando a ser presidente da Associação Paulista do Ministério Público. E, com certeza, se não tivesse vindo ao tribunal, que muito ganhou com a sua presença, ele teria galgado posições fundamentais do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Quero aqui ressaltar, senhor presidente, que mesmo antes de estar aqui no tribunal, já fazia da amizade do conselheiro um aprendizado permanente, discussões democráticas, às vezes dura, ele sabe, porque nós temos uma amizade muito correta no sentido de marcar posições. E eu tenho tido nele, e quero aqui fazer publicamente isso, um ponto muito seguro para dirimir dúvidas, para discutir posições importantes. Eu acho que nada mais justo do que eu, tendo votado no conselheiro, dizer que valeu muito. Há 20 anos atrás, quando eu também, jovem deputado, jamais podia imaginar que ia fazer parte desse tribunal que muito orgulha São Paulo, e mais ainda fazer parte do tribunal que tem no Conselheiro Renato um dos seus expoentes. Então, quero dizer publicamente que eu particularmente tenho certeza que todo o tribunal, os funcionários, o Ministério Público, o Poder Judiciário, tem no Conselheiro Renato realmente uma pessoa de grande respeito, foi o nosso presidente, foi o corregedor, foi vice-presidente, participou de bancas. Então, acho que é importante nós ressaltarmos as boas questões e fazer uma homenagem ao conselheiro Renato, que acho que é de justiça. Evidentemente, senhor presidente, que nas assembleias, no Congresso, isso sempre acontece. Aqui nós somos mais comedidos e com razão, até porque nós somos um tribunal de contas. Mas eu acho fundamental que datas como essa nós ressaltemos, para que fique na nossa história desse tribunal que completa esse ano 90 anos, que tão bem é presidido por Vossa Excelência. Muito obrigado. Conselheiro Robson Marinho. Eu queria me associar a essa manifestação pela justiça, dessa lembrança, porque realmente o conselheiro Renato Martins Costa é para todos nós paradigma, assim, de experiência, sabedoria, tanto como conselheiro, como exercício da presidência. Que Sua Excelência continue sendo para todos nós esse exemplo de conselheiro, esse exemplo de homem público, que sabe honrar os compromissos que assume, que cumpre efetivamente sempre com a sua palavra, que tem sempre firmeza no seu comportamento e, portanto, é realmente um conselheiro que me deixa, assim, e deixa todos nós, com certeza, com bastante orgulho de ser seu colega, porque realmente o companheiro Renato Martins Costa é efetivamente um companheiro, é efetivamente um conselheiro que tem caráter, que tem retidão no seu comportamento, sempre demonstrado nessa casa. Portanto, minha saudação, meu respeito, minha admiração ao ilustre conselheiro Renato Martins Costa pelas suas atitudes ao longo desses 18 anos em que eu tenho a felicidade de ser seu companheiro, uma vez que aqui cheguei exatamente quando o conselheiro Renato Martins Costa era o presidente da nossa casa. A presidência se associa às justas homenagens ao conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente. Conselheiro Beraldo. Também gostaria, embora não tenha tido a oportunidade de votar enquanto deputado conselheiro, pois não estava ainda na Assembleia Legislativa, mas teria feito com muito gosto. Quero me associar aqui às palavras dos conselheiros e reafirmar, realmente, o conselheiro Renato é uma referência para todos nós e tem sido especialmente para mim. Muito bem. Parabéns pelos 20 anos. A palavra continua aberta, não havendo mais interesse. A minha data é 21 de abril. Né? Oportunamente for lembrar. O conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, só para agradecer e dizer que certamente esses registros são frutos do coração, da bondade de Vossas Excelências, e dizer que ao longo da minha vida de servidor público, que no mês de fevereiro de 2014 completou 45 anos, e não porque eu sou filho de professora e comecei a contar na gravidez da minha mãe, desde os 16 anos
No tempo de escoteiro, Vossa Excelência contou? Não, desde os 16 anos. Desde os 16 anos, a Academia do Barro Branco, né? Eu sou servidor público do Estado de São Paulo. E com muito orgulho, eu hoje constato que dessa trajetória de 45 anos, esses 20 anos de tribunal fazem com que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo seja a instituição em que mais tempo eu exerci as minhas atividades profissionais. Então, eu tenho 20 anos de tribunal, 15 anos de Ministério Público e 10 anos de Polícia Militar do Estado de São Paulo. E esse fato muito me orgulha, muito me envaidece. A minha presença aqui, ao lado de Vossas Excelências, é realmente um motivo de orgulho, satisfação e aprendizado permanentes. As virtudes que eventualmente possam se reconhecer em minha pessoa, na verdade, elas são apenas projeção das virtudes desta casa e de cada um dos senhores conselheiros individualmente. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, a presidência indaga ao Procurador-Geral de Contas se deseja a vista de algum dos processos. Não há interesse, senhor presidente. Portanto, encerrada a matéria, constando nossa pauta, encerrada a sessão.